Olá, pessoal! Hoje a gente vai fazer alguns exercícios da nossa primeira aula, que é a aula de sistema e unidade de medidas. Nós vamos fazer o número 8, o número 11, o 12 e o 17. Vamos começar com o número 8, que é uma questão da FUVEST. O que consome mais energia ao longo de um mês? Uma residência ou um carro? Suponha que o consumo mensal de energia elétrica residencial de uma família seja de 300 kWh e que nesse período o carro da família tenha consumido uma energia fornecida por 180 litros de gasolina. Assim, a razão entre a energia do carro e a energia da residência será de aproximadamente, e ele forneceu para a gente o calor de combustão da gasolina como sendo 30.000 quilos por litro, lembrando que o quilo é um prefixo que vale 1.000. Para a gente poder fazer essa razão que ele está pedindo, essa divisão, é necessário que todo mundo esteja na mesma unidade. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é passar a energia da residência, que é 300 kWh, para joule. Como que eu faço isso? Joule é watts vezes segundos. Então, basicamente, eu preciso converter essa hora para segundo. Vai ficar assim, ó. 300. O quilo eu vou abrir, ele vale 10 ao cubo, vezes 3.600 segundos, porque uma hora são 3.600 segundos, joules. Eu resolvi essa continha para a gente não perder tempo. Ela vai dar 1,08 vezes 10 elevado à nona joules. Agora eu vou pensar na questão do carro. Ele me fala que o calor de combustão de gasolina é 30.000 quilojoules por litro, ou seja, a cada 1 litro de gasolina, eu tenho uma energia de 30.000 quilojoules. Se o meu carro consumiu 180 litros, isso vai me dar uma energia X. Esse X é igual a 5,4 vezes 10 à sexta quilojoules, que eu também vou abrir o quilo. E isso vai me dar que a energia do carro é 5,4 vezes 10 à nona joules. Prontinho. Todo mundo na mesma unidade. Agora eu vou fazer o que o exercício quer, que é a razão entre a energia do carro sobre a energia da residência. Então, isso vai dar 5,4 vezes 10 à nona, dividido por 1,08 vezes 10 à nona. Corta, corta. 5,4 dividido por 1,08 dá 5, ou seja, letra E. A razão entre as energias é 5. Uma é 5 vezes maior do que a outra. A questão número 11 é uma questão da UFG. Ela me diz o seguinte: um barril tendo inicialmente 100 litros de água tem um vazamento pelo qual pingam gotas de 3 milímetros de diâmetro. O volume de cada gota em metros cúbicos e o número total de gotas que pingarão até o barril se esvazie por completo são, respectivamente, da ordem de. Então, ele forneceu para a gente que o volume inicial é 100 litros, e ele me deu que as gotinhas que estão vazando têm um diâmetro de 3 milímetros. Logo, elas vão ter um raio de 1,5 milímetros. A primeira coisa que eu vou fazer, já que ele quer o volume em metros cúbicos, eu vou passar todo mundo para metros cúbicos. 1,5 milímetros vai me dar 1,5 vezes 10 a menos 3 metros. E 100 litros é igual a 100 decímetros, que vai me dar 100 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o volume da gota.
Se a gente pensar que a gota é uma esfera, né, não é à toa que ele deu diâmetro e o raio, o volume de uma esfera é dado por 4/3 de πr ao cubo. Então, o volume da nossa gota vai ser 4/3 de π, o raio, que é 1,5 vezes 10 a menos 3 ao cubo. Como ele quer a ordem de grandeza, e a ordem de grandeza ela vai levar em consideração só a potência de 10, eu posso pensar que π é aproximadamente 3 e cortar o π com 3. O que vai me dar que o volume da nossa gota é dado por 4, que multiplica 1,5 ao quadrado, eu também já fiz essa conta, vai dar 3,375, vezes 10 a menos 9, porque eu faço 3 vezes 3. O volume da nossa gota vai ser de aproximadamente 13,5 vezes 10 a menos 9. Que eu posso andar com a vírgula para cá, 1,3 vezes 10 a menos 8. A ordem de grandeza vai ser 10 a menos 8. Ok? Então, a gente já elimina a letra A, a letra B e a letra C. Outra coisa que ele pede para a gente calcular é o número de gotas que vão pingar até que o barril se esvazie por completo. Bom, se o volume total do barril é 1.000, né? É 100 vezes 10 a menos 3. Então, o volume do barril vai ser 100 vezes 10 a menos 3, vai ser 1 vezes 10 a menos 1 metros cúbicos. E o volume de cada gota é 10 a menos 8. Eu preciso descobrir, então, quantas gotas cabem no volume do barril, que vai ser o volume total dividido pelo volume de cada gota. Vai ser 10 a menos 1 dividido por 10 a menos 8. Esse 10 a menos 8 vai subir positivo, isso vai dar 10 elevado a 7. Letra D. Questão número 12. A questão número 12 é uma questão do Enem. Eu tirei um pouquinho o texto só para poder caber aqui no slide. Ele fala para a gente o seguinte. Em 1774, Franklin resolveu testar um fenômeno jogando uma colher de chá de 4 ml de óleo de oliva em um lago, onde pequenas ondas eram formadas. Mais curioso que o efeito de acalmar as ondas foi o fato de que o óleo havia se espalhado completamente pelo lago, numa área de aproximadamente 2.000 metros quadrados, formando um filme fino. Embora não tenha sido a intenção original de Franklin, esse experimento permite uma estimativa da ordem de grandeza do tamanho das moléculas. Para isso, basta supor que o óleo se espalhe até formar uma camada com uma única molécula de espessura. Nas condições do experimento realizado por Franklin, as moléculas de óleo apresentam um tamanho na ordem de... Então, ele jogou um volume de 4 mililitros. Esse volume se espalhou numa área de 2.000 metros quadrados e eu quero saber a espessura dessa bolha, né? Desse negócio aí que formou. Desse filme fino, ele chama de um filme fino. A gente tem que pensar o seguinte, esse cara jogou uma gotinha na água e essa gotinha se espalhou, dando para a gente uma área de aproximadamente 2.000 metros quadrados. Só que essa área tem uma determinada espessura que é correspondente ao tamanho de uma única molécula. Ou seja, eu posso dizer que o volume é a área vezes a espessura.
e aí eu vou conseguir achar o valor da espessura. Para tanto, eu preciso só mexer com as unidades para que elas fiquem na mesma unidade. Para começar, 4 mililitros é 4 vezes 10 a menos 3 litros. Isso porque o mili vale 10 a menos 3. 1 litro é um decímetro. De decímetro, para a gente passar para metros cúbicos, volta 3 casas. Então, na verdade, isso vai dar 4 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Pronto. Agora é só a gente jogar na fórmula. 4 vezes 10 a menos 6 é igual a 2 vezes 10 ao cubo vezes a espessura. Passa esse 2 vezes 10 ao cubo para lá dividindo, e isso vai dar 4 dividido por 2, 2. 10 a menos 6 com 10 a menos 3 vai dar 10 a menos 9. Então, a ordem de grandeza da nossa espessura, da nossa molécula, é de 10 a menos 9. Lembrando que ele me disse no exercício que a espessura corresponde ao tamanho de uma única molécula. Por último, para a gente acabar, a questão número 17. Uma determinada marca de automóvel possui um tanque de gasolina que tem um volume de 54 litros. O manual de apresentação do veículo informa que ele pode percorrer 12 quilômetros com 1 litro. Suponha que as informações do fabricante sejam verdadeiras. Qual que é a ordem de grandeza da distância medida em metros que o automóvel pode percorrer até que o tanque, com o tanque totalmente cheio, até que ele esvazie, sem que ele precise reabastecer. Então, a gente vai começar com uma regrinha de 3. Eu sei que o meu carro faz 12 quilômetros com 1 litro de gasolina. Então, com o tanque cheio, 54 litros, ele vai fazer X quilômetros. Multiplicando o cruzado aqui, a gente vai ter que X é 12 vezes 54. Eu já fiz essa continha, isso vai dar 648 quilômetros. 648 quilômetros é igual a 648 mil metros. Como ele só quer a ordem de grandeza, eu preciso deixar isso aqui em potência de 10. Então, eu vou andar com a vírgula. Volta. 1, 2, 3, 4, 5. 6,48 vezes 10 à quinta metros. Agora, a gente vai lembrar o conceito de ordem de grandeza. Quando o meu número aqui ele é maior do que π, a minha ordem de grandeza aumenta uma unidade. Quando ele é menor do que π, mantém. Como a gente sabe, π é aproximadamente 3,14. Então, 6,48 é maior do que π. Então, a nossa resposta, a nossa ordem de grandeza vai ser 10 à sexta metros. Letra E.